a gente ajuda as pessoas a buscarem um físico para sua vida e não uma vida para o seu físico. Os hobbies, eles são tão importantes quanto os nossos trabalhos. E principalmente porque eles são para nós, são para nossa alma, eles são fundamentais. A rotina é o controle da sua vida. A rotina é conforme você entende que você precisa reservar tempo e tempo de qualidade para realizar todas as suas atividades. E a forma que você se desafia a melhorar no seu dia a dia, ou que você se desafia a cumprir determinadas tarefas no seu dia a dia, é aquilo que vai trazer para você resultado em relação às coisas que te agradam na sua vida, né? Para mim, o exercício ele é uma forma de exercer um pequeno sucesso, né? Então, o emagrecimento ele não é um mistério. O emagrecimento é um processo, né? Só que ele é um processo bioquímico, né? Pensa que a gente demora meses e anos para ganhar gordura. Pensar que a gente vai emagrecer no dia seguinte só porque a gente quer é irreal, é uma fantasia. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vim aqui conversar com o Dr. Paulo Musi. Dr. Paulo Musi é especialista em traumatologia e ortopedia, medicina esportiva, é um atleta de sucesso, tem uma clínica voltada para a questão corporal, com especialistas em dermatologia, nutrição, esporte de alto rendimento, enfim, faz live toda hora falando nisso, falando em alimentação, é formado pela Federal de São Paulo, e está aqui ele para falar do eterno emagrecer e do eterno engordar. Olha ele aí, todo fortão, todo bonitão, faz um monte de live falando de emagrecimento. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Leda Nagli. Que honra Imagina, falar com para. você essa noite. É um prazer para mim. Me conte de você. Eu falei aqui Claro. que você é especialista em traumatologia, ortopedia, medicina esportiva, um atleta de sucesso, faz lives fazendo exercícios e reúne um time de vários profissionais de várias áreas, não é isso? Sim, sim, de fato. Profissionalmente, é isso que nós fazemos na clínica e eu acho que o principal, se fosse para resumir, né, a gente ajuda as pessoas a buscarem um físico para sua vida e não uma vida para o seu físico, né? Porque senão E perde qual é o sentido, né, sentido Leda? da vida, do seu físico para a sua vida? É alguma coisa que seja funcional, alguma coisa que tenha utilidade, né? O exercício físico ele é uma forma pedagógica muito potente de se aprender a vencer desafios, de se aprender a lidar com dificuldades, né? Ela é um ensaio. E eu costumo falar que, dentre todos os meus professores da escola, né, do meu saudoso Colégio Cristo Rei de Marília, foram os meus professores de educação física que me ensinaram que perder não significa que você é um derrotado e vencer não significa que você é imbatível. Eu acho que para a nossa vida, essa é o ensinamento principal, já que para aqueles mais audaciosos que vão buscar vencer na sua vida, seja aquilo que eles desejam obter, né, que primeiro, a vitória e o sucesso é uma coisa pessoal, não se confunda com fama, né, que a fama é o ônus do sucesso. Segundo, que na trilha para o nosso sucesso, a gente vai ter muitos fracassos, né, e que se a gente parar no primeiro deles ou nos primeiros, isso sim vai acabar com as nossas chances de obter o que a gente gostaria. E que terceiro, nada de bom vem sem esforço, Ledo. Aquilo que vem sem esforço, normalmente, né, ou a gente não dá valor e não se torna uma lição, ou então nos é tomado porque nós não damos atenção, né? E nisso eu tenho muita gratidão aos meus professores, porque a todos, claro, evidentemente, mas para aqueles que eles ensinaram o sentido do esporte, né, em relação ao que é essa grande metáfora do que é estar vivo e viver em sociedade, disputar locais, colocações, mas principalmente, né, saber colaborar, porque o esporte ele tem uma função
de ensinar a colaboração com muita, Quando muita é que você eficiência. começa efetivamente a se preparar? Você disse que os seus professores de Marília do colégio, praticamente, te ensinaram o gosto e digamos, os elementos básicos, né, que você ia assumir pelo resto da sua vida, né, em relação ao exercício físico, provavelmente a perder e ganhar e vencer e tal. Mas quando é que começa o atleta? Quer dizer, quando é que começa isso? Você vê que isso você não viveria sem o exercício ou sem ter esse norte? O atleta surgiu, né? Na realidade, a competição surgiu. Eu sempre treinei, sempre busquei entregar o meu melhor para aquilo que era um hobby na minha vida, né? E eu entendo que os hobbies, eles são tão importantes quanto os nossos trabalhos. E principalmente porque eles são para nós, são para nossa alma, eles são fundamentais. A melhor forma de você destruir a sua satisfação é você tratar mal os seus hobbies, né? A sua representação artística da sua vida. E a minha representação artística era o exercício, né? Eu sou filho de um artista plástico e um professor de física, né? Então, você imagina que a minha mãe, ela criava coisas do nada da imaginação dela e como ela via o mundo. O meu pai, ele faz uma coisa muito parecida, né, dentro da física, né, que é criar explicações do nada e de fenômenos, né, e trazer isso para uma linguagem comum, acessível, compreensível, né, e distribuir isso daí, né, até porque anos depois, né, eu estudando didática do ensino superior, né, eu gostava muito de ler sobre história, né, e gosto que eu peguei com a minha querida professora Maria do Carmo, né, que dava aula de história para mim no Cristo Rei, e que ela ensinou a importância para a gente de história, né, de você não repetir as coisas erradas que existem e tentar reproduzir as coisas boas que foram feitas, né, tentando melhorar. Mas, enfim, a minha representação artística era uma representação física, né, uma representação do esforço, uma representação extremamente visual, extremamente sensitiva, extremamente sinestésica, onde em um determinado momento da minha vida de muita dificuldade, né, no final da minha residência de ortopedia e traumatologia, eu tinha no exercício como se fosse a minha meditação, né? E o exercício, o treinamento, na verdade, né, Leda? O treinamento ele é meditativo, né? Você executa com o seu físico, mas você treina com a sua mente. E eu precisava desses momentos de meditação profunda, né? E quando você tem 200, 300 quilos no aparelho, você tem que empurrar, você tem que estar prestando muita atenção no que você está fazendo, né? Porque senão a coisa cai em cima de você e não é uma sensação boa. E se a gente for esticar um pouquinho mais o que é o escopo da nossa conversa, né? A gente chega em determinados valores que são valores até divinos, né? Você vê, por exemplo, a doutrina de Buda, né? O que ela é focada? Na atenção plena, né? Além, né, da virtude, além da sabedoria, né? É a atenção. E eu precisava desse exercício de atenção, né? Eu tinha uma prova muito difícil, que era a prova de especialista, eu tinha, né, o término da minha residência, né? E eu precisava de alguma coisa para equilibrar isso, para eu poder pensar livremente, né? E pensar livremente até porque a medicina ela não é uma ciência, né, Leda? A medicina é uma arte, né? A ciência é a fisiologia, a ciência é a biofísica, a ciência é a matemática, a ciência é a física. A medicina ela é a organização dessas ciências para serem executadas no ser humano, né? Só que para você ter criatividade para pensar sobre isso, você tem que ter a mente livre, né? É para isso que a gente chama, para isso que a gente precisa de ócio, né? Para isso que a gente precisa de descanso, né? Mas esse descanso ele pode ser ativo e meu descanso mental era no exercício. E surgiu uma condição física muito diferenciada, né, por conta desse hiperfoco, né, e nesse sentido eu falo hiperfoco, que é uma coisa que eu acho que hoje é muito sobrevalorizada, né, eu não acredito que o foco seja o caminho das conquistas, e sim, na verdade, o esforço, né, isso a gente pode falar depois, mas surgiu essa competição e eu decidi que eu iria tentar, né, por um amigo meu que ele olhou para mim e falou: "Mas você está pronto para competir, né? É só subir no palco, eu vou te ensinar
fazer as poses compulsórias para você mostrar seu trabalho, e do dia para a noite eu saí de um cara que era praticante de musculação para um competidor de fisiculturismo. Né? Eu tive a felicidade de me sair muito bem, eu fui vice-campeão logo na minha competição de estreia, e eu acho que isso contribuiu para eu ter alguma notoriedade, né? Porque eu acredito, pelo menos, né, que a função dos campeões, dos finalistas, não seja abraçar a glória, e sim seja distribuí-la. Né? E como que a gente distribui? A gente distribui falando para as pessoas que elas podem também, somos todos seres humanos, e, portanto, se somos todos seres humanos, né, e se o pensamento socrático vale de alguma coisa, né, não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém pior do que ninguém, também por causa dessa premissa. E a gente acabou ganhando voz, né, e eu comecei a dividir com as pessoas o que eram os meus raciocínios da vida, o que eram as minhas rotinas, né? Porque no fisiculturismo, principalmente, a rotina é muito importante. Né? Não vejo a rotina como a monotonia. A rotina é o controle da sua vida. A rotina é conforme você entende que você precisa reservar tempo, e tempo de qualidade, para realizar todas as suas atividades. E eu comecei a falar isso para as pessoas, né? Falar sobre rotina, falar sobre o melhoramento individual, falar sobre a importância do cuidado mental, cuidado da saúde mental, cuidado com aquilo que é a sua saúde física, mas não por questões não objetivas, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva naquilo que eu preciso fazer. E eu percebo que todas as pessoas, elas têm condições de alcançar aquilo que elas almejam, né? Seja aquilo que for. Mas as pessoas, elas precisam ter objetivismo, né? Elas precisam ser objetivas nas suas buscas e elas irem para aquela direção, né? Até porque o que a gente descobre quando a gente chega naquilo que a gente quer? Que o que valeu a pena não é a conquista daquilo que se desejava, e sim o caminho que a gente trilhou, né? Eu tenho fases da minha vida que eu viveria tranquilamente repetindo elas sem a menor sombra de dúvida, né? O meu internato na faculdade de medicina, a minha residência, né, na faculdade de medicina, a minha experiência no exército, eu servi durante 1 ano e meio como oficial do exército, oficial médico, né? Então essas coisas eu tenho com muito carinho, né? Porque eu tive a sorte ou a iluminação, o esclarecimento de poder entender que a satisfação que vinha daquilo que eram as fases que a gente tem na nossa vida para amadurecer, para crescer, para se desenvolver, são de fato a nossa maior satisfação. Né? E eu não queria perder nada disso, então é um pouquinho, acho que a história é mais ou E menos você, assim. hoje em dia, você é um fisiculturista ainda? Sou fisiculturista, né? O fisiculturista, ele é aquele que cultiva o seu físico, né? E ele é um hobby muito interessante, porque ele depende de rotina, ele depende de controle, ele depende de esforço, e ele te desafia numa coisa muito interessante, que é a ausência da motivação. Como assim? Sabe, Eu achei que a o motivação era exercício, tudo. a motivação é tudo. Quando você, às vezes, tem falta do que são razões, ou tem falta do que são objetivos a serem cumpridos, né? A motivação, ela é o start de qualquer coisa, né? Então, imagina que você está sentada com amigos e de repente surge a ideia de fazer um projeto. A motivação é aquele spark, é aquela centelha criadora, mas ela não é aquilo que faz você construir. O que faz você construir é o compromisso e a disciplina. E o que o fisiculturismo faz é ensinar compromisso e disciplina, o exercício do compromisso e da disciplina. Eu vou ser muito sincero, porque hoje eu não tô, eu talvez não tenha nenhuma motivação para treinar, mas eu tenho muito compromisso com aquilo que eu formei, a minha identidade física, a minha identidade atlética, né? E isso me traz satisfação, não necessariamente a motivação, né? Nós não vivemos motivados, Ledo. E quando a gente vê, por exemplo, os jovens prestando vestibular, né, muitos deles, eles ficam procurando motivação e seus pais ficam tentando oferecer motivação para eles. Como que eles fazem isso?
né? Muitas vezes com objetos físicos, né? Olha, se você passar na faculdade, eu vou te dar um carro. Olha, se você passar na faculdade, eu vou te dar uma viagem. Olha, se você tirar uma nota boa na escola, eu vou te presentear com férias, sei lá, na Disney, né? Eu vou te dar aquela bicicleta ou coisas assim. Isso dura talvez 10 minutos, né? Qual é o problema, então? O problema é que aquilo que você precisa realizar para conseguir alcançar essas coisas demora muito mais que 10 minutos. Né? E aí vem um outro trabalho, que é o trabalho, né, da sua disciplina, do quanto você se põe a fazer alguma coisa. E esse exercício ele é muito importante. Né? Pelo menos eu acredito. Né? Eu acho que uma das virtudes do ser humano é essa, né? Ele fazer as coisas quando, né, há ausência da motivação. Veja, a gente estava no meio de uma pandemia, né? E imagina, qual era a minha motivação para sair de casa e trabalhar? Se estava todo mundo com medo, se eu sou médico, se eu vou lidar com pessoas doentes, se a minha família ela está ameaçada, né? Qual é a minha motivação? Eu não tenho motivação. A minha motivação é ficar na minha casa e cuidar da minha família e ficar com ela o máximo de tempo possível. Mas qual é o meu chamado? Qual é a minha obrigação? Qual é a minha rotina? Qual é a minha disciplina? Né? Qual é o meu compromisso? É com a minha profissão. E aí você começa a descobrir que, do mesmo jeito que a motivação dura pouco, a satisfação causada pela motivação dura pouco também. Aquilo que dura muito, ele reverbera dentro de você e ele serve de força não para você começar as coisas, mas para você terminá-las. Quem tem motivação, Leda, começa qualquer coisa. Mas para você terminar, você precisa ter compromisso. E hoje eu vejo uma série de pessoas que começam uma série de coisas, mas eu vejo muito poucas pessoas que são capazes de terminá-las. E eu acho que é isso que faz diferença, pelo menos, né, na minha perspectiva, na minha E você humilde sempre foi um visão. cara de compromisso. Quando você era muito jovem, quando você começou Eu acho que no fisiculturismo, quantos anos você tinha? no exercício, a primeira vez que eu entrei numa academia eu tinha 11 anos. Eu tenho É 43 hoje. impressionante isso, né? Como é que quando a pessoa tem uma tendência a gostar do exercício físico ou a ter um compromisso com ele, isso começa cedo? Eu acho que também é uma questão de, sei lá, limitação de opções, né? Às vezes as pessoas elas se lamentam, eu tenho poucas opções. Pois é, mas por que você não faz uma delas então? Né? Elas preferem reclamar das poucas opções que elas têm do que seguir uma a cabo. Né? Eu costumo falar que se eu não fosse médico, que era o meu sonho, né, me tornar médico, né, e exercer a medicina, né, se eu tivesse que ser, por exemplo, um limpador de rua, eu ia ser o melhor limpador de rua do Brasil. Eu ia fazer questão que as minhas filhas elas pudessem andar numa rua que eu limpei e elas falassem, olha, tá vendo essa rua? Foi meu pai que limpou, com orgulho. Porque o problema não é a falta de opção, né, Leda? O problema é você fazê-las, né? E eu tenho certeza que assim, o bom trabalho sempre é recompensado. Por isso que eu penso muito naquilo que é a disciplina, por isso que eu penso muito naquilo que é o compromisso, porque sempre o bom trabalho ele é recompensado. Pode ser que às vezes a gente não tenha iluminação suficiente para compreender qual foi a recompensa que nós tivemos. Mas eu acredito que os nossos momentos de amadurecimento, né, eles irão chegar. Né? E a gente tem que lutar com uma natureza humana que é uma natureza humana básica. Né? Então, eu gosto muito de ler neurociência. Tem um autor chamado Rick Hampson, é um cara muito bem sucedido nesse meio. E ele fala uma coisa que eu acho profundamente verdade, né? Que o ser humano ele é o único animal na face da Terra que se arrepende do passado, teme o futuro e se culpa pelo presente. Que o ser humano ele é o único animal que se frustra porque não conseguiu alguma coisa que ele nunca trabalhou para desejar. Mas, ao mesmo tempo, ele se entristece por já ter possuído aquilo que ele quis. E ele termina falando o seguinte, que o ser humano ele sofre porque ele sofre. E eu acho que isso é uma... Se a gente parar e pensar um pouquinho nessa frase, que a gente sofre porque a gente sofre, você vai parar... Pelo menos eu observo as pessoas que, nesse momento, elas estão sofrendo, não porque elas perderam ou porque elas não alcançam alguma coisa, mas porque elas observam o seu próprio sofrimento. E elas vivem numa situação que é muito perigosa. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, que chama autocomiseração.
eu tive uma infância atípica, né? Os meus pais, eles são separados. Meu pai e minha mãe, eles se separaram, eu era muito jovem, eu tinha 3 anos, mais ou menos. E meu pai constituiu uma nova família, o que para mim é um presente, porque a esposa do meu pai, ela foi uma pessoa fundamental na minha criação, fundamental na minha educação, e porque, como os meus pais, eles tinham pouco tempo comigo, né? Eu sempre vivi de uma casa para outra, e quando você fica assim, né, você sempre tem pessoas analisando seus comportamentos e tentando ajustá-los, né? Que é a função do pai, né? Mas quando você tem um pai de um lado, a mãe do outro, você tem dois comportamentos e ambos tentam ajustá-los de formas diferentes, porque é óbvio, né? Eles não conseguem se conversar o que deveriam para ter aquela objetivo, aquele trabalho, né, completo, né? E a Heloísa sempre, eu vou lembrar disso com muito carinho, porque ela olhava para mim de uma forma objetiva, né? E ela falava as coisas para mim porque ela sempre quis que eu me tornasse um homem de verdade, né? Naquilo que eu acho que existem muitas concepções para isso, né? Mas a Heloísa é uma pessoa de muita virtude e de muitos valores, né? E ela queria me dar esse caminho, né? Em momentos onde, por exemplo, o meu pai talvez não conseguisse ter uma visão muito objetiva para mim, porque eu sou filho dele. A minha mãe é a mesma coisa, né? Frases do meu pai e da minha mãe, né? Eles falam: você é perfeito, você não erra, você, para mim, sempre vai ser perfeito, né? E eu compreendo hoje com 2 filhas, né? Eu tenho uma filha de 18 e tenho uma filha de 12, né? O quanto a gente é tentado por esse raciocínio, né? E quanto é perigoso você acreditar nisso sem nenhum tipo de critério, né? Eu entendo, né? Eu olho para as minhas filhas hoje, eu entendo muito do que era essa dicotomia entre o que meu pai e minha mãe me falavam e o que a Heloísa tentava me ensinar, que era basicamente que nós somos perfeitos nas nossas acepções, não nos nossas insistências em determinados resultados, né? Eu brinco que em casa a gente tem 2 tipos de erro, né, que a gente tem das crianças, né? E aí você vai me desculpar porque eu Pode falo ficar à muito palavrão, vontade. tá? E eu falo que em casa a gente... Então, quando elas aprontam alguma coisa, existem 2 tipos de cagada. Você tem a cagada normal e você tem a cagada mortal. E a cagada normal é aquela tipo, tô com fome, eu vou fazer um ovo. Aí ela coloca o ovo inteiro no micro-ondas, explode, faz aquela baita sujeira. E eu sou o cara do lado que tá lá para rir e ajudar. Porque ela tá experimentando, isso é a vida, isso é uma cagada normal, é assim que a gente cresce. Agora, a cagada mortal é aquela que eu falei para não Fez. fazer e ela foi lá e fez. Essa, é, essa tem punição, essa tem castigo. Mas sempre alguma coisa pedagógica. A gente, né, jamais físico, né? Físico não é punição, é agressão. Tanto minha esposa quanto eu, a gente não acredita nisso, né? Mas lidar com esses valores, né? Então, exemplo, né? Elas fizeram alguma coisa muito errada que a gente tinha falado para elas não fazerem, né? Então, a gente suprime alguma coisa que elas gostariam muito de fazer, né? Uma vez, uma arte muito bem feita por uma delas, né? Ela olhou para minha cara assim e falou assim: eu vou ter castigo, né? Ela falou assim: vai. Mas o que vai ser? Aí eu falei para ela assim: mas não vai ser agora, né? Agora não faz sentido. Eu não tô com raiva de você, eu não quero te agredir. Você vai ter uma punição pedagógica. E aí, Leda, passou o tempo, passou. E ela chegou para mim e falou assim: vou ter festa esse final de semana. Eu falei: é mesmo? E ela olhou para minha cara e falou assim: mas eu sei que eu tô te devendo um castigo. Eu falei: tá. Tem uma festa no sábado e tem uma festa no domingo. Aí eu falei para ela assim: bom, você tem um castigo, não 2, né? Uma você vai, a outra você não. Qual que você quer ir? Aí ela falou: ah, é do sábado. Eu falei: então sábado Ah, você tá de castigo. E ela ficou brava, ela pulava. Eu falei: aí eu falei assim: deixa eu te explicar por quê, criança. A pior coisa que a gente pode ensinar para um filho é a impunidade. Se eu deixar você ir na festa que você mais quer, não vai fazer diferença a que você menos quer. Você vai achar que você se deu bem com aquilo que você fez de errado. E mais, você vai achar que eu sou um tolo. E além de você repetir alguma coisa ruim, você vai repetir tentando me enganar.
Agora, se você sabia que você tinha um castigo para me pagar, você sabe que é justo o que eu estou fazendo com você. Então você vai perder essa festa que você queria ir, e no dia seguinte você vai pensar assim, poxa, mas se eu não tivesse feito isso, eu teria ido na festa. Você vai assumir a responsabilidade do que você fez. E aí ela olhou para minha cara meio chateada, chegou o domingo, e eu falei, e aí, você vai querer ir nessa festa? Ela, ah, não, eu estou pensando no que você falou. E aí a gente passou um dia junto e foi um domingo sensacional. E quando terminou o domingo, ela virou para mim e falou assim, eu nunca mais vou fazer isso que eu fiz, né? O que ela tinha feito. Ela falou, nunca mais vou fazer isso, pai, pode ficar tranquilo. Eu falei, então, eu estou muito tranquilo. Você é a filha que eu tenho. Mas você entendeu como é que faz? Ela, entendi. Ela era pequenininha de tudo, tinha 10, 12 anos, não tinha mais que isso, assim. Mas eu acho que é como a gente, sei lá, de uma forma muito muito primitiva e muito verdadeira, é como a gente se representa no mundo, né? Pelos filhos que a gente tem. Existem grandes profissionais que falam, né? Que nem... Eu gosto muito de um psicólogo que chama Jordan Peterson, e ele fala, né? Nunca deixe seus filhos fazerem algo que faça você admirá-los menos, né? Naquele livro dele, 12 regras para combater o caos, né? E eu acho que ele está absolutamente correto, né? Se você perde admiração, você perde o respeito. Se você perde o respeito, esse amor ele é comprometido, né? E a gente não pode deixar nada comprometer o amor que a gente sente pelas pessoas que são fundamentais na nossa vida, na nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais. Então, se está nas nossas mãos de impedir que eles façam alguma coisa, né, que nos magoe ou que nos nossos valores os fira, né, eu acho que a gente tem a obrigação moral de falar, não faça isso, por favor, isso vai me ferir. E eu acho que essa obrigação moral ela é muito complicada de ser entendida, porque a gente sempre tem aquela tendência do nosso ego falar por nós, e falar o quê? Vou deixar ele errar para depois eu falar assim, não falei? Que é gostoso falar não falei, né? É uma delícia falar não falei. Mas eu aprendi na minha vida que é um preço muito alto você falar não falei, né? É um preço muito alto para sua felicidade ter sempre razão. Isso a gente aprende É. apanhando, né, Leda? Ou às vezes a gente não aprende nunca. É isso que... Tuxê, Mas não não vou é? discutir com Tem gente você. que não aprende nunca. Ai, ai. Você esse gosto, esse prazer por trabalhar o exercício físico, por trabalhar o seu físico, é fundamental para você? Você falou que é uma espécie de Eu acho meditação, fundamental para né? mim. Sim. É uma meditação porque o exercício de alta intensidade ele te força uma atenção plena, né? É o que eu falei para você. Quando você tem uma sobrecarga de peso, né, em cima de você, você precisa levantar, não dá para você pensar em outra coisa, só pode pensar naquilo, né? E é uma relação de trabalho a ser completado, né? É diferente. Vamos pegar, por exemplo, outras situações de atenção plena, né? Vamos falar um exemplo bem comum, né? Por exemplo, uma relação sexual. Você não está pensando, né, no frango que está na cozinha assando, você não está A pensando no que ideia vai é fazer no dia essa, seguinte, você está é ali não naquele pensar momento em para outras viver coisas. a ideia. Agora, que outra situação da sua vida vai te levar à atenção plena, Leda? Falando sinceramente, É, situações de perigo extremo, só que numa situação de perigo extremo, você está sendo confrontada com a tua emoção, né? E aí tem toda uma função cerebral que te faz querer fugir do mal-estar, né? Ou seja, é um professor ardiloso, é um professor muito ruim, né? Aprender pelo sofrimento, né? E a outra questão é você criar suas dificuldades, né? Tem um outro cara que eu gosto de ler que chama Ryan Holiday, né? E ele tem um livro muito interessante que chama Os Obstáculos São Caminho, né? Mostrando que a forma que você se desafia a melhorar no seu dia a dia, ou que você se desafia a cumprir determinadas tarefas no seu dia a dia, é aquilo que vai trazer para você resultado em relação às coisas que te agradam na sua vida, né? Para mim, o exercício ele é uma forma de exercer um pequeno sucesso. Então, todo dia quando eu acordo, né, que eu faço a minha live na minha bicicletinha, fazendo meu aeróbio, né? Eu faço 1 hora de exercício cardiovascular todo dia, né? Porque eu quero viver bastante, né? Eu quero aproveitar bastante a minha vida. Ou fazer pelo menos o possível para que isso aconteça, né? Porque nossa vida é um mistério, né? A gente nunca sabe, né?
eu vou e faço meus exercícios de musculação na sequência, né? E eu faço com bastante peso, né? Imagina, eu treino há 32 anos, eu sou um homem de 117 quilos pesados hoje, né? E, portanto, eu exerço uma carga, uma pressão muito forte no exercício, né? E toda vez que eu venço, que seja uma pequena repetição, ele tem uma questão pedagógica de você aprender o sucesso e de você sentir aquilo. Entenda que, pelo menos tudo que a gente estuda de funcionamento cerebral é baseado em aprendizado. Então, se você consegue vencer nas suas primeiras horas do dia, né, você é motivado a continuar vencendo. E por que eu acho que isso é importante e se torna um estado de espírito? Porque, imagina, quando a gente... O que é a maior chateação que a gente tem, né? Que a gente fala, mas o dia já começou errado. E quando começa errado, termina errado. Por que termina errado? Porque você aceita que o errado ele pode ser presente na sua vida. Agora, quando você começa o seu dia e você começa a colecionar algumas vitórias, algumas satisfações, você não quer abrir mão daquele sentimento, Leda. Então, você atende um paciente que tem um comportamento um pouco mais difícil. Você ativamente decide que você não vai fazer um trabalho mais ou menos simplesmente porque ele não está afim. Você decide que você vai conquistar aquele sujeito para persuadir, para o bem dele, que ele faça aquilo que é necessário, na direção do objetivo que ele quer. Né? Então, aquilo que é o sucesso, ele é a gente se apaixona por essa sensação e a gente quer que ela perdure. Então, você vai tratar melhor as pessoas, você vai cuidar melhor da sua equipe, você vai se comprometer mais com as coisas. E quando isso acontece, não tem segredo, as coisas dão certo. Então, talvez, né, não seja uma regra o dia que começou errado terminar errado. Mas você precisa de muita força para Você reverter tem dia isso. que começa errado. Agora, eu afirmo para você, Você querendo ou não, com né? Começa certeza, errado. Você tem que fazer coisa que você não quer, ou começa com uma notícia ruim, ou começa com um boleto que você não estava esperando. Sei lá, começa errado, entendeu? Então, e eles os são boletos são invencíveis, impressionantes. São né? as coisas Então, mais invencíveis que tem, sempre, né? Sempre. É sempre vencem, impressionante. são terríveis. Aí que tá. Só que a força que você tem que fazer para que esse dia comece a dar certo, ela é muito grande, né? Essa força você aprende onde? Você aprende das coisas que você conseguiu realizar, né? Então, os dias que você consegue fazer com que eles comecem certo, acaba com que você se preocupe que ele termine certo também, né? Porque você quer que perdure aquela sensação. E o dia que começa errado, o que você faz? Você lembra daquela sensação. Aí a motivação é importante. Porque o que você precisa? Você precisa daquele spark, daquela fagulha, daquela centelha que vá acordar o que existe de você dentro de você e te faça ser capaz de reagir a essa situação, né? Tudo bem que o tal fala que só o tolo reage, né? Mas tem horas que se você não reagir, né, a coisa não E funciona. você E aí a começa o vida dia com essa para. live na bicicleta. 7 da manhã eu fico 1 hora com o pessoal falando coisas sobre exercício, sobre E o que emagrecimento, você sobre fala ganho de sobre músculo. emagrecimento? Aí tem o pessoal que... Bom, primeira coisa que é uma questão de rotina, né? Então, o emagrecimento ele não é um mistério, o emagrecimento é um processo, né? Só que ele é um processo bioquímico, né? Pensa que a gente demora meses e anos para ganhar gordura. Pensar que a gente vai emagrecer no dia seguinte só porque a gente quer é irreal, é uma fantasia. Então, o que você faz? Primeira coisa, você percebe que é um progresso que tem que ser obtido. E como que esse progresso tem que acontecer? Em primeiro lugar, você não deve se exigir que você faça tudo absolutamente correto, né, no primeiro dia que você decide mudar o que é a sua forma física. Que você tem que ter um processo de aquisição dessas habilidades, que são habilidades, né? Então, primeira coisa, como que você quer que uma pessoa organize sua alimentação e faça uma dieta se ela, por exemplo, não arruma o seu quarto? Se ela Isso é Jordan não Peterson. guarda, não coloca a toalha pintada. Exatamente, né? É mais relacionado à alimentação, porque quer queira, quer não, a pessoa ela vai ter que se organizar. Ela vai ter que cozinhar aquela comida, ela vai ter que porcionar essa comida em quantidades específicas, conforme o nutricionista orientá-la.
ele vai ter que carregar essa comida com ele, vai ter que programar formas de que ele possa se alimentar ao longo do dia, então ele vai ter que dividir os horários. Por isso que a dieta não é uma coisa que quando a pessoa entrega, tá aqui a sua dieta. Né? Isso não quer dizer que ele vai ter sucesso. Por isso que também não existe uma dieta ideal. A dieta ideal é que o paciente faz. Ele tem que começar a relacionar que tem certos instrumentos que ele vai ter que usar. Ele vai ter que usar, por exemplo, o despertador do telefone para ele saber que está na hora dele comer. Ele vai ter que saber que ele vai ter que atender esse chamado. Ele atenderia um telefonema, não atenderia? Então, esse telefonema é dele para ele mesmo. Falando o quê? Olha, você tem que comer agora. Ele ficaria 20 minutos no telefone, não ficaria? Ele vai ficar 20 minutos se alimentando. Talvez até menos, talvez em 15 minutos, dependendo do tipo de alimento que ele preparar para ele. E assim sucessivamente, cada coisa na sua fase. E outra, as pessoas precisam entender que emagrecimento você não faz passando fome, Leda. Não existe passar fome. Quando você passa fome, você, na realidade, é confrontado com uma necessidade do seu corpo se defender. E aí você tem uma modificação do funcionamento do seu cérebro que vai fazer com que você tenha uma urgência em comer aquilo que tiver na sua frente. Então, hoje, né, principalmente hoje, né, você tem muitas pessoas que desenvolvem o que a gente chama de comer transtornado, né? Que é o quê? São pessoas que têm um hábito de comida tão ruim que eles não conseguem controlar o que é a sua iniciativa, o que é o seu instinto. E aí a dieta se perde, né? Então, a gente imagina que, do mesmo jeito que a pessoa ela aprende, né, a realizar uma dieta, ela aprende a sentir saciedade, que é uma coisa que a gente não sabe. A gente espera ter fome para comer e come até arrebentar. Porque é gostoso comer com muita fome. É gostoso comer à noite só, quando você está na sua casa, no seu conforto, quando você passou aquele baita estresse, quando o seu cérebro está precisando de sensação de recompensa, quando essa recompensa é na forma de comida. Né? E quando você consegue controlar isso, você começa, a pessoa mesma ela começa a perceber quanto de recompensa ela tem comido na vida dela. O que são essas coisas? São coisas pequenas. São conversar com o vizinho, encontrar com um amigo, conversar com a esposa, assistir um filme com o filho, passar um tempo com esse filho, ler um livro, sei lá, estimular, obter outras formas de recompensa. É que a gente vive numa sociedade hoje muito complicada, né? Comida é rápido, é socialmente aceito e pode ser dividida. Imagina o seguinte, se eu chegar para você agora, ó, são 21h37. Leda, vamos pedir uma pizza? Pô, uma pizza é inegável, né? Vamos pedir uma pizza, a gente come junto uma pizza. Agora, se eu falar para você assim, Leda, 21h37, vamos fazer uma hora de bicicleta e fazer um agachamento depois? Você fala, pá. Exatamente, Deus me livre. E eu te dou toda a razão, né? Porque todas as coisas que são mal colocadas, né, elas criam, na realidade, uma agressão. Né? Veja o exercício. Por mais que ele faça bem, por mais que ele seja capaz de mudar seu panorama de saúde, por mais que ele seja capaz de mudar o que é a sua capacidade física e a capacidade de você tolerar demandas físicas que você tem no seu dia, você não quer fazer exercício físico 9h40 da noite. Né? Por que a pizza você quer? Porque ela traz a recompensa. Só que a recompensa que ela te traz cobra um preço. Qual é o preço? O preço é no dia seguinte você falar assim, pô, eu preciso fazer uma dieta. E esse preço é muito ruim, né? O problema, você come o quê? Você come só proteína? Não, eu como arroz, feijão, salada, ovo, como proteína. Às vezes eu como proteína de fonte vegetal. Hoje, por exemplo, minha esposa ela preparou para mim, deixou pronto para mim, né, a proteína texturizada de soja. Né? Então, uma vez por semana, pelo menos, eu como alguma coisa mais proteína de fonte soja? vegetal. Né? Todo mundo fala tão mal de soja. Sim. Para homem. As pessoas... Não, isso não é fato. O que acontece com a soja é o seguinte, né? Quando você tem pessoas que se alimentam exclusivamente de proteína texturizada de soja, existe uma proteína junto daquela carne de soja que chama genisteína. E essa genisteína, ela modifica a função da sua tireoide,
modificando o que é a sensibilidade periférico-androgênio. Então, é mais ou menos assim. Você come um excesso de soja, você come grandes quantidades de genisteína, essa genisteína, ela ataca a sua tireoide baixa o funcionamento, e quando sua tireoide baixa o funcionamento, todo o seu metabolismo ele cai. E quando isso acontece, existe uma resistência ao funcionamento dos hormônios sexuais. Aí sim, aí pode existir desde uma diminuição da libido, por exemplo, até um processo de ginecomastia. Você se lembra a questão de uns 10 anos que eles começaram a relacionar alterações, né, metabólicas e hormonais por causa daquele leite de Sim. soja que tinha, o ADES? Então, o que era aquilo? Aquilo era um excesso do consumo daquela proteína de soja, né? Que fazia o quê? Fazia uma alteração leve na tireoide, mas que a consistência ou a permanência do estímulo fazia com que você tivesse uma modificação do seu funcionamento hormonal, né? O controle da alimentação é completamente hormonal. Quando se fala de modificação hormonal, de modulação hormonal, né, a coisa mais importante que a gente tem que falar, a primeira coisa que você tem que entender é justamente de nutrição, é justamente de alimentação. Né? Por isso que o endocrinologista e o nutricionista, eles andam muito juntos, né? Porque a primeira resposta hormonal que a gente tem é o E você alimento. só acredita na eficiência dessa coisa chamada organismo a partir desse comportamento multifacetado, assim, o endocrinologista, o nutricionista, o professor de educação física, não sei, o fisiculturista, tudo somado? A gente chama, né? A gente chama de multidisciplinaridade, né? E aí, disciplinaridade, a gente tem que resgatar uma outra pessoa. A gente tem que resgatar uma mulher chamada Eleanor Ostrom. Né? Eleanor Ostrom foi a única mulher que ganhou um Nobel de Economia, né? Mas por outras razões. E o que ela falava? O trabalho da vida dela era sobre a especialização dos indivíduos dentro das sociedades, né? Então, por que é uma sociedade primitiva? Né? É onde o indivíduo ele desempenha várias funções. Vamos pegar, por exemplo, uma tábua de índio em 1500. Né? Você tinha o pajé. O pajé era o líder espiritual, era o conselheiro, era o que resolvia os problemas pessoais e era o líder da tribo. Né? Então, ele era o prefeito, o médico, o psicólogo, o mestre de cerimônia, ele fazia todos os negócios. Né? Hoje, o que a gente tem? A gente tem o que é a especialização das funções. Né? Dentro da medicina, a gente enxerga isso com muita naturalidade, porque o que a gente percebe? Que a saúde ela é uma arte, né, que se manifesta de uma forma rizomática. Tem o tronco principal, saúde. Né? E aí você tem um espalhamento como se fossem raízes. Né? Então, eu posso estudar ortopedia, eu estou indo para aquele caminho, né? Mas eu tenho do outro lado, por exemplo, dermatologia, que está para aquele outro. Né? É o mesmo organismo, é o mesmo indivíduo, mas são sistemas completamente diferentes e que eu tenho que ter uma noção, por exemplo, que isso existe para poder me posicionar numa determinada doença, principalmente em doenças que têm interface. Né? Então, você tem, por exemplo, uma doença que chama psoríase, né, que ataca a pele, mas que ela pode, quando não controlada, atacar os ossos e causar artrose, artrite, né? Artrite psoriática, quando ela ataca a articulação. Né? Então, você precisa desses conhecimentos, mas existe um nível de especificidade, um nível de detalhamento que a gente tem hoje, né? Que é graças à velocidade de produção de conhecimento. Veja, quando eu entrei à faculdade em 1999, né? Você tinha saído do jornal Hoje, tinha 10 anos, né? Acho Você que ficou até foi, 89, não foi? Eu assistia você, eu adorava assistir você. Eu era molequinho, eu adorava, Que legal. de verdade. Eu estou muito feliz em falar com você, porque você é uma pessoa que eu sempre quis conversar, porque você tinha uma forma de comunicar as coisas, né, que era uma forma muito, Que muito bom. agradável. Né? E eu entendo que muito deve ter sentido muito sua falta quando você deixou de ser a âncora do jornal Hoje, porque eu senti, com Nossa, certeza. Né? obrigada. Eu Verdade, fico pois muito é. Olha, emocionada com isso. mas imagina, saiba, eu lembro de você com muito, muito carinho. Uma coisa até interessante, né? A gente tem um programa de estudo para
graduandos, né? As pessoas que estão na faculdade. E é um programa como se fosse uma mentoria, 1 hora de aula toda quinta-feira à noite. E a gente tem, somos 7 professores, né? Eu, Lancha Júnior, da Educação Física, Aline Davi, da Nutrição, Davi Ronce, da Fisioterapia, Eslen Delonagari, da Psicologia, Rodrigo Manda, da Biomedicina e Gabriel Kaminski, da Farmacologia. Então, a gente dá aula para alunos de profissões relacionadas à saúde, né? E, graças a Deus, né, a gente teve uma aceitação boa, a gente tem mais de 80 mil inscritos desses meninos, e que a gente, para esses meninos, para quem é de faculdade, esse serviço é gratuito, Leda. É a forma da gente devolver um pouco aquilo que a gente tem, né? Como eu te falei, socializar o conhecimento para a gente é muito importante, né? A gente entende que as pessoas crescem assim. E hoje os métodos de ensino, eles são muito diferentes, né? E você tem o vídeo, você tem o acesso à internet, você vê que as pessoas elas mudaram os hábitos de estudo, né? As pessoas elas não abrem mais um livro e leem capa contra capa, né? Elas abrem um livro, procuram uma coisa, se satisfazem e saem, o que é razoavelmente perigoso, porque você tem que entender o que é o raciocínio do autor, né? Para você entender como é que aquilo foi criado, e você entender por que existem vários livros, né? Por que tem 10, 12 livros de endocrinologia clínica, né? Qual que é a diferença deles se o tema é o mesmo? Né? O tema é a forma de abordagem, né? Que vai se adequar mais a você ou menos a você, mas que vão te ensinar caminhos diferentes para o mesmo resultado, enfim. Mas por que eu estou te falando isso? Porque aí a gente é obrigado a estudar mais um pouquinho, né? E eu começo a entrar numa área de soft skills, né? De habilidades finas, e volto minha atenção para o que é técnica de ensino. E aí eu chego numa coisa muito importante, que aí você vai entender porque isso me lembra você, né? Eu disse que na antiguidade você tinha 3 tipos de profeta. 2 que eram apedrejados e um que era adorado. E que você tinha os profetas, que eram os profetas que tinham uma comunicação jornalística. Ou seja, aqueles que eles falavam exatamente o que estava acontecendo e só. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. E aí a pessoa fala assim, tá, mas o que nós vamos fazer? Não interessa, o mundo vai acabar. Pum, tomava pedrada, né? Porque você não me ajudou, você só falou que o mundo vai acabar, você me deixou com medo, agora eu não tenho como resolver. Você tinha um segundo tipo de profeta. Aqueles que tinham uma forma pedagógica de abordar as pessoas com quem eles falavam. E que eles faziam o quê? Olha, você tem que ser uma pessoa boa, olha, você tem que ajudar o seu companheiro, olha, você tem que ser uma pessoa solícita, né? Fazer o bem, né? E aí, o que acontecia? Esses daí também não estavam bem, porque o que esses caras faziam? Esses caras, eles doutrinavam as pessoas, e ninguém gosta de ser doutrinado. Então, eles acabavam na pedrada também. E aí você tinha um terceiro tipo de profeta, né? Você tinha aquela pessoa, aquele profeta que ele conseguia fazer uma junção das duas coisas. Ele tinha a comunicação jornalística, mas ele tinha a ponderação pedagógica. Ou seja, ele apresentava uma coisa, mas ele apresentava a solução, apresentava o caminho. E eu lembro que era muito agradável assistir você, porque você dava a notícia pela notícia como ela era. E precisão é muito importante, né? O jornalista é o historiador do presente, né? É ele que faz a história e ele marca muito razoável e muito serena das coisas que você falava. Então era muito agradável te ouvir, né? Podia estar, sei lá, acontecendo mundo de ponta cabeça. Sempre tinha uma coisa, olha, veja bem, mas aqui, né? E hoje ainda, né, a gente vê na atualidade como que as pessoas elas seguiram à frente na profissão. Eu sinto muita falta de vozes como a sua. Então eu vou pegar um minutinho e vou te agradecer. Você fez parte do meu estado, você fez parte da minha infância, você fez parte do meu crescimento. Você é um exemplo para mim daquelas coisas que eu sempre gostei de ver e sempre achei agradável. E sempre que eu tenho um exemplo para citar, né, eu tenho você com muito carinho. Muito obrigado. Obrigada, poxa. Eu tenho a maior dificuldade em ser disciplinada e ser focada como você é. Você vê como as pessoas são, né, contraditórias. Às vezes não. Às vezes você consegue em algumas coisas e não consegue em outras. Veja, eu tenho extremas Mas dificuldades. eu acho incrível uma pessoa assim como você. Essa coisa de acordar às 7 horas, a bicicleta, a live na bicicleta, né?
o foco na alimentação? Quer dizer, você deve ter uma vida muito regrada, né? Eu tenho uma vida, eu tenho uma rotina, né? Eu obedeço a uma rotina, mas não necessariamente eu sou escravo dessa rotina, né? Na realidade, a minha rotina, ela me liberta, né? Eu vou te explicar por quê. Uma época da minha vida, eu tive depressão e eu sofri demais, porque eu não podia abdicar das coisas que eu tinha que fazer, né? Por isso eu acho que também não foi uma depressão grave, né? O que foi ruim, porque se fosse uma depressão grave, que eu tivesse que, né, abrir mão do meu trabalho, que eu tivesse que abrir mão dos meus estudos, né? Provavelmente eu teria tratado ela 100%. Então eu convivi com essa depressão há muito tempo, né? E eu tinha medo de coisas como, por exemplo, atender meu telefone. Eu tinha dificuldade para levantar de manhã, para ir trabalhar. Isso me forçou a criar essa disciplina, né? Que foi positivo, mas é como eu te falei, né? Foi muito doloroso aprender dessa forma, né? E eu entendi e eu descobri que, para mim, um porto seguro é ter rotina. Porque quando você tem rotina, você tem previsibilidade. E quando você tem previsibilidade, o seu nível de ansiedade cai. Se o seu nível de ansiedade cai, o seu medo cai. E medo, Leda, é irracional, não é racional. E É quando você, verdade. a sua vida ser dominada pela irracionalidade, como que você quer pensar? Como que você quer usar isso aqui? E eu precisava usar isso daqui, eu precisava usar esse negócio. Tinha gente na minha frente. E aí, doutor, vai operar ou não vai operar? E aí, doutor, vai usar essa medicação ou vai usar essa? E aí, doutor, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo? E a gente não pode errar na medicina. Tanto que você fala, erro médico. Né? Você não tem como errar. Não tem como, eu estava meio chateado no dia, eu briguei com a minha namorada, meu time perdeu. Né? Não tem essa conversa. Né? Você não escolhe quem você atende. Né? Olha, esse é bandido, esse é polícia, esse é de esquerda, esse é de direita, esse não é de nenhum dos dois, só está fazendo bagunça. Não tem essa opção. Né? E eu acho que essa é uma das belezas da medicina. Né? Quando a pessoa senta na sua frente, ela não tem outra opção senão falar a verdade. Porque quando ela mente para você, ela está se arriscando sozinha. E ela está se arriscando a um sofrimento que ela mesma conhece. Né? E quando eu percebi que eu estava à frente de uma profissão onde eu saberia a verdade, toda a verdade, né, em nome de Deus, né, eu entendi que eu precisava estar apto para fazer isso de forma adequada. E estar apto significa estar saudável, né, de forma espiritual, mental e física. Né? O exercício me garantia que eu ficasse saudável na minha forma física. Eu precisava de alguma coisa para cuidar do meu mental e do meu espiritual. E como que eu ia fazer isso? Eu ia fazer isso controlando que era a minha atenção, controlando que era a minha rotina, tirando as imprevisibilidades o máximo que eu pudesse. Claro, a gente tem outros imprevistos, né? Mas, desculpa, eu tenho rinite. Mas quando a gente consegue, né, controlar 80%, fica fácil lidar com 20%. Né? O problema é você ficar satisfeito em controlar 20% e ter que lidar com 80%. Aí é uma desgraceira. Mas você tem horário para se alimentar e você cumpre isso? Tenho. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15, 18. E dependendo do que é o meu dia, eu faço uma última refeição às 21 horas, mas uma refeição bem leve para não atrapalhar meu sono. O que seria uma refeição bem leve às 21 horas? Eu como uma fruta, eu tomo um shake de whey protein, né? Eu prefiro uma alimentação mais líquida, que não pese no meu estômago. Né? Eu Uhum. gosto de um shake de whey protein que eu misturo um pouquinho de amendoim, então dá uma sensação de doce, é gostoso, né? É saboroso. Eu gosto de amendoim, eu acho que ele tem um perfume diferente. Então, são essas coisas, né? A fruta, ela é um alimento que tem fibras, é um alimento rico em água, então você tem uma sensação agradável quando você se alimenta, ele tem baixa gordura, então você não fica com ele pesando no seu estômago, você não tem refluxo, né? Tem caso de paciente meu, por exemplo, que era cantor, né? Que é cantor, na verdade, e que a gente resolveu o refluxo dele dessa forma. Né? A gente simplesmente trocou o que era a última refeição, né? Fez ele comer durante o dia, que era o que ele não fazia, e entregou uma refeição leve e líquida à noite.
E ele já tinha tomado todos os remédios que você imagina, passado nos otorrinos mais famosos. Ah, agora você faz fono assim, você faz fono assado, agora você assopra isso, agora você chupa aquilo. Virou uma confusão a vida do sujeito. E a gente falou assim, ó, come durante o dia e toma um shake antes de dormir. Você vai ver que a tua vida melhora. Pum, resolveu. São coisas simples. Essa coisa de comer, não deixar a fome ser a dominadora, né, da sua vida. Pois é. E você, na verdade, você come de 3 em 3 horas, então você não faz o tal do jejum intermitente. Não faço. O jejum intermitente ele tem suas aplicações, que são aplicações muito específicas, né? Mas que também ele não faz o efeito benéfico logo de cara, né? Demora semanas para ele fazer esse efeito. Né? E qual é o problema dos tipos de dieta assim? É que elas são dietas que dependem de uma assiduidade plena. Se você faz uma dieta por fracionamento, como eu faço, eu consigo, por exemplo, numa sexta-feira à noite, comer uma pizza com meus amigos, eu consigo jantar com a minha esposa, eu consigo fazer um almoço com a minha família, no sítio do meu pai, eu consigo fazer essas coisas, não tem nenhum problema, né? Agora, eu tenho vantagens, né? Eu tenho uma saciedade precoce, então eu não como demais, eu me sinto bem com aquilo que eu como, né? Eu aprendi a me sentir saciado, então eu consigo parar de comer a hora que eu comi o suficiente. São essas vantagens. Quando você tem uma dieta que é uma dieta como, por exemplo, jejum intermitente, dieta cetogênica, dependem de adaptação, essas dietas, Leda, elas dependem que você faça elas 100% sem falha. Então, se você tem uma janela alimentar, por exemplo, de 8 horas, onde você começa às 6 da manhã e para às 14, você não pode jantar com a sua esposa, você não pode jantar com o seu esposo, você não pode pegar o Duda e falar, Duda, vamos jantar junto hoje, filho. Não dá, né? Porque o máximo que você pode é almoçar com ele às 14, né? Ou então você chama ele para tomar café às 7 da manhã, às 6 da manhã. É o que você pode fazer. E para mim não cabe uma vida assim, Leda. Né? Eu viajo, eu cultivo minhas amizades e eu acho que a refeição ela é uma coisa social e afetiva. Né? Quando você divide uma refeição com a sua família, você divide emoção, você divide carinho. Né? Eu gosto de cozinhar, e cozinhar é uma ousadia, né? Porque você está fazendo o seu melhor, buscando que a pessoa tenha a melhor sensação possível. Né? Você não cozinha com a tua cabeça, você cozinha com o teu coração, você quer agradar a pessoa com isso. Né? E E o eu que não que você vou... cozinha? O que você imaginar. De churrasco a massa, eu me vi bem, eu, eu sou danado. É mesmo? É Agora, quase o chefe. não chega tanto. Né? Mas assim, toda pessoa, e isso é uma dica boa também, toda pessoa que quer emagrecer deveria aprender a cozinhar. E por que isso? Sim. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque a saciedade, ela não está aqui nem na barriga. A saciedade está aqui, ó. Você já parou para notar que toda vez que você cozinhou, você não conseguiu comer logo depois que você terminou o preparo? Ah, eu não quero comer, eu estou enjoada. Eu estava cozinhando. Quantas vezes você É viu a sua... engraçado isso. É porque eu inventei um canal de bolo e toda vez que eu acabo a gravação, que eu gravo 4, 5 bolos numa diária, eu não consigo comer. Eu adoro bolo, mas eu passo dias, eles estragam se eu não der para as pessoas, porque eu não vou conseguir comer. É estranho isso, né? Não é, isso É explica, uma porque coisa que eu gosto, que eu fiz com o maior carinho, que eu adoro comer, mas não sei o que mas que acontece. Agora você está me explicando, dá uma saciedade, né? isso é um processo neurofisiológico para o teu cérebro, como você está sentindo aqui, né? E pensa que assim, o olfato é o nosso sentido mais sensível. Pra você ter uma ideia, a melhor memória que a gente tem é a memória olfativa. Quando É. você tem um cheiro que ele teve presente na sua vida, você sabe aonde você sentiu, quando você sentiu, o que você estava fazendo, quem estava com você. Né? Faz um exercício um dia, pesquisa os cheiros da sua vida. A primeira vez que eu li um artigo sobre isso, eu peguei e pensei, o que é o cheiro do meu pai e o que é o cheiro da minha mãe? A minha mãe, ela tem um cheiro que é de roupa de algodão, porque quando ela pintava, ela conseguia tirar as manchas do algodão das tintas. Ou então eram roupas que ela utilizava e que eram manchadas, e que eu lembro do cheirinho da roupa de algodão com aquele cheirinho de tinta a óleo. Esse é o cheiro da minha mãe. O cheiro do meu pai, ele é um cheiro de couro, jornal e perfume. Porque era o jeito que eu abraçava ele quando eu ia para São Paulo, que eu via ele todo dia de manhã, quando ele saía para trabalhar,
Com certeza, e nem sempre eu via ele quando ele chegava. Eu ficava com a Heloísa, e às vezes meu pai chegava muito tarde, né? E aí eu ia dormir. Mas era o couro da pasta, era o jornal que ele carregava debaixo do braço, e o perfume que ele usava, que não tinha nada de excepcional. Ele usava Senhorene, né? Então, esse é o cheiro do meu pai. Agora, começa a buscar. As pessoas elas têm cheiros específicos, né? O cheiro da minha mulher. Minha mulher, ela tem, eu acho que é a única pessoa que, para todos os efeitos, ela tem alguns cheiros, né? Mas um dos primeiros cheiros que eu associei a ela foi cheiro de motor a diesel. Por quê? Porque, e essa história é boa, né? Porque eu sempre fui apaixonado por ela, e eu conheci ela na praia, né? Praia também me lembra, né, aquele cheiro de sal, né, de água salgada, também é uma É. coisa que faz ela em um segundo. Mas motora diesel por quê? Porque a gente foi amigo durante anos, né? Eu sempre fui apaixonado por ela, né? Desde os 13 anos de idade. E aí quando a gente, Caramba. pois é, aí quando a gente tinha 18, eu escrevi uma carta para ela falando que eu era apaixonado por ela, que eu amava ela, que eu queria casar com ela, né? Só que eu escrevi a carta e ó, fugi, né? Cagão, moleque, né? Eu fui para Marília. O que essa mulher fez? Ela pegou um ônibus, foi até Marília para cobrar a carta. Falou: ó, tô com essa carta aqui, vem, quem que vai ser? E eu lembro que ela chegou, era uma quinta-feira, às 17h45. Ela chegou num ônibus, parou na plataforma 6 em Marília. E eu lembro que eu olhei para ela, eu não sabia o que falar. Ela olhou para mim, colocou a mala dela no chão. E a única coisa que ela fez, ela pegou meu rosto e me deu um beijo, enquanto o ônibus estava ligado do lado da gente. Então, primeiro, minha mulher. É. Então, sabe? Bom, mas contar tudo isso para você por quê? Né? O cheiro, o olfato é a memória mais forte que a gente tem, mas ele é uma sinalização de saciedade. Então, quando você fica estimulando o olfato com o cheiro da comida que você está fazendo, você já está falando para o seu cérebro já está comendo. Isso quer dizer que quando você senta para se alimentar, você se alimenta saciada. É essa hora que você tinha que comer, Leda. Não é esperar para ter fome. Por quê? Porque é essa hora você controla o que você vai comer. Você sente o que é bom, você sente o que é razoável, você sente o que é muito. Opa, vou parar por aqui. Pode ver É. churrasqueiro no churrasco. Ele belisca o dia inteiro, mas ele não come uma carne Ele inteira. não come, é verdade. Ele não faz o prato, né? Exatamente isso. Então, é uma dica. Quer emagrecer? Aprenda a cozinhar. Né? E cozinhe, né? E se aventure. É uma coisa sensacional. Eu vou me aventurar, vou seguir seu conselho, que eu estou precisando muito. Mas eu deixo para comer na hora que eu estou azul de fome. Sim, porque Eu é vou, quando mas eu não sinto fome, eu vou levando o dia inteiro, quando eu vejo, acabou o dia, eu não comi. pois é, Aí, é tão mais gostoso comer quando você tem fome, porque aí junta a fome com a vontade de comer, que é outro ditado, né? não, é que sem disciplina fica difícil, tem que ter disciplina mesmo. Mas isso tem que ser ensinado, porque isso é um processo, como eu te falei. Como que a gente começa isso, né? Então, quando você vê hoje o que é a, a nutrição é muito diferente do que era 10 anos atrás, completamente diferente do que era 30 anos atrás. Não tem nem comparação. Hoje o nutricionista ele é um profissional extremamente completo, extremamente informado, com muita base fisiológica, com muita base bioquímica, né? E hoje se lida com uma coisa que é a função comportamental da nutrição, né? Porque, como eu te falei, né? Você se alimentar não é você seguir um plano dietético, né? Você se alimentar é você aprender aquilo que você gosta numa quantidade que você precisa, né? Para que você tenha energia, para que você tenha saúde, para que você manifeste isso no seu dia, né? E o nutricionista, ele está cada vez mais preparado para te ensinar, com passos, né? Então, você não existe a dieta perfeita, né? A primeira dieta que você faz com o nutricionista não é para você perder peso, é para você aprender a comer. Porque você só consegue tirar a caloria da sua vida se você aprender a comer. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa, você nunca andou de bicicleta na vida, nem de bicicleta. Aí você chega numa loja de moto e fala assim, ó, eu quero a moto mais rápida que tem, com maior motor, porque eu quero chegar a 300 por hora. Você vai chegar no caixão, né? Você não vai chegar a 300 por hora, porque você não sabe operar aquilo. Aquilo é uma coisa muito diferente daquilo que você está acostumado, né? Logo, o que acontece? Para nós, né, que trabalhamos com essa parte de performance esportiva, né, é importante que a pessoa tenha isso em etapas. Né? Isso é autodesempenho.
né? O alto desempenho não é a pessoa que consegue fazer uma restrição terrível, né? O alto desempenho é, de repente, você pegar um homem com 70 anos de idade que está com sarcopenia porque ele não se alimenta direito. E você conseguir fazer com que ele tenha um plano. Isso é alto desempenho, Leda. Né? A gente tem uma leitura muito simplista do que é alto desempenho. A gente acha que é o sujeito que ganha a Olimpíada. Não é. Alto desempenho é você cuidar de uma sociedade que está doente, é você conseguir resolver conflitos simples, com soluções que diminuam o que é o estresse das pessoas, quando elas se alimentam bem, quando elas fazem exercício, quando elas convivem em sociedade, né? E a gente, de certa forma, né, tá numa situação de sociedade muito complicada, né? A gente viveu um distanciamento aí de 2 anos e as pessoas, elas desacostumaram a se relacionar. Isso aqui ficou comum, mas isso que eu tenho com você hoje, né, ele é fruto da nossa habilidade em lidar com pessoas de forma pessoalmente. Pessoalmente, veja, pessoalmente é uma forma de língua que a gente utiliza para definir proximidade. E o que aconteceu na pandemia? A gente teve distanciamento. Ora, com o distanciamento, a gente está à mercê daquilo que é a nossa opinião. Quando a nossa opinião olha para outro ser humano, a gente duvida daquilo que é a admiração. Se não há admiração, não há respeito. Se não há respeito, não existe amor, não existe condescendência. O que acontece? A sociedade desagrega. A gente tem que retomar isso daí. E eu te falo por experiência própria, né? Eu estou numa sequência de palestras que eu tenho feito com amigos meus, né, sobre exercício físico, né? A semana passada a gente estava em Gravataí, né, no Rio Grande do Sul. Esse final de semana agora a gente vai estar em Maceió, né? E você precisa ver a felicidade das pessoas de ver aquilo acontecer no presencial, né? Porque o digital, ele é um modelo muito bom, complementar. Ele nunca vai ser a coisa principal. Às vezes ele soluciona um problema. Ele soluciona o problema do conhecimento, ele soluciona o problema da informação, mas ele não soluciona o problema da socialização. E quando a gente passa a estudar de novo esses itens de pedagogia, né, quais são as maiores redes sociais, né, que a gente tem? São as cidades, desde o período antigo. Né? O que eram as cidades? Eram os centros de desenvolvimento, onde tudo acontecia. Por quê? Porque ninguém é capaz de fazer nada isolado. Hoje as pessoas estão isoladas e iludidas por esse negócio aqui. Por quê? Porque ele pretensamente substitui as relações às custas de uma informação. Mas que informação? E aí é o que a gente entra. A gente não está na era digital mais, Leda, a gente está na era da curadoria. Ou seja, o que é importante? Não é o que você faz. O importante é o que é o valor daquilo lá. Olha só minha filha mais nova, dá um beijinho aqui. E aí, filha? Ai, que linda. Sagui. Linda. Ai, ai. Você é um barato, sabia? Me viu falando bobagem. É um grande barato, é um enorme barato, né? Um baratão. Um baratão. Ah, valeu, quero conversar mais com você, tá? Estou à disposição. Muito bom conversar com você. Muito bom conversar com quem a gente admira. Poxa, eu fiquei muito emocionada com tudo que você me falou e com a sua generosidade em compartilhar esse conhecimento. Muito bom, muito obrigada. É um prazer. Prazer estar contigo. Obrigado, pessoal. Ficou com a gente até agora, pelo carinho. Ficou com a gente até agora, 10 e tanto. Pois Vamos lá, amanhã de manhã você está pronto para pedalar e falar. Pois e compartilhar. 7 da manhã tem banha, né? Vamos ver o pessoal o que eles vão me perguntar, porque às vezes eles estimulam a minha paciência, viu? Espero que seja produtivo, como foi para mim essa conversa. Certo? Sempre espero. Um beijo. Beijo grande. Muito obrigada. E até a próxima. E até a próxima. Até. Obrigada, tá? Imagina, obrigado eu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.